No mundo, possuímos belos lugares para se viver. Afinal, os avanços da vida em sociedade, como o saneamento e a infraestrutura, o acesso à educação, saúde, segurança e lazer, transformaram a maneira de um humano sobreviver. Porém, esses avanços não chegaram a todos os lugares da Terra. Por diversos fatores, lugares específicos do nosso mundo sempre foram ou se tornaram extremamente difíceis para um humano sobreviver por um longo período de tempo. Com isso, fique com o nosso vídeo e descubra quais lugares são esses. No quinto lugar, temos Chernobyl. Chernobyl é conhecida por ter sido o cenário de pior desastre nuclear da história. Em 26 de abril de 1986, na usina nuclear de Chernobyl, localizada na então União Soviética, atualmente Ucrânia, um teste de segurança no reator 4 foi descoberto em uma explosão catastrófica. A explosão liberou grandes quantidades de material radioativo na atmosfera, que foram entregues pela Europa e trouxe graves consequências para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. O principal perigo é a radiação residual na região. Após a explosão, grandes quantidades de isótopos radioativos, como o iodo-131, o césio-137 e o estrôncio-90, foram liberados. Alguns desses elementos ainda estão presentes na área e são perigosos para os seres vivos devido à sua meia-vida prolongada. A exposição prolongada à radiação pode causar diversos problemas de saúde, como câncer, doenças cardíacas e problemas de reprodução. A área ao redor da usina foi isolada e é conhecida como a Zona de Exclusão de Chernobyl. Ela cobre cerca de 30 quilômetros ao redor do reator, onde a radiação ainda é alta. Mesmo com níveis mais baixos em algumas partes, a zona continua perigosa para ocupação a longo prazo. Apenas trabalhadores e cientistas têm permissão para entrar temporariamente, embora algumas áreas sejam abertas ao turismo sob condições rigorosas. A radiação afetou severamente a flora e fauna da região, muitos animais e plantas sofreram alterações genéticas e as florestas ao redor da usina, como a Floresta Vermelha, foram duramente impactadas. A contaminação do solo e da água também é uma preocupação, pois alguns elementos radioativos ainda estão presentes e podem se mover através da cadeia alimentar, afetando o ecossistema local. Muitas pessoas que viveram perto da usina ou participantes da limpeza, os chamados liquidadores, sofreram graves problemas de saúde. Alguns sobreviventes e suas famílias enfrentaram câncer, defeitos congênitos e problemas de saúde mental relacionados ao trauma. Pesquisas sobre os efeitos da exposição continuam sendo realizadas para compreender o verdadeiro impacto da explosão para a vida humana. O desastre de Chernobyl é um marco para a humanidade. Por conta deste acidente nuclear, gerou uma série de regulamentações rígidas para evitar que algo catastrófico desse tamanho acontecesse novamente. Em quarto lugar, temos o Monte Everest. O Monte Everest fica localizado na Cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete. É a montanha mais alta do mundo, com uma altitude de 8.848 metros acima do nível do mar. Esse pico imponente atrai alpinistas do mundo inteiro, desde aventureiros experientes até os iniciantes. No entanto, escalar o Everest é uma jornada extremamente desafiadora e perigosa, exigindo uma grande preparação física e mental. Para se aventurar e sobreviver ao Monte Everest, o alpinista deverá enfrentar altitude extrema e falta de oxigênio. A partir dos 8.000 metros de altitude, existe uma região conhecida como a Zona da Morte. A quantidade de oxigênio nessa região é extremamente baixa, o que aumenta o risco de hipóxia, que é quando o corpo não recebe o oxigênio suficiente para os tecidos das células. O clima no Everest é imprevisível, podendo mudar drasticamente em questão de minutos. As condições levam a tempestades de neve, ventos fortes e temperaturas de menos 30 graus, gerando um grande risco de hipotermia e congelamento. A qualquer momento pode ser formada uma avalanche de neve e levar tudo o que ela encontra em seu caminho. O Monte Everest é cercado por fendas, gerando risco de quedas de grandes alturas para os aventureiros, além de contar também com deslizamentos de blocos de gelos que podem desprender
e rolar sobre as trilhas de escalada. O esforço excessivo e a altitude extrema pode causar doenças cardíacas, trombose venosa profunda, desidratação e, nos casos mais extremos, podem levar até a morte. A combinação desses perigos faz com que o Monte Everest seja uma das montanhas mais desafiadoras e mortais do mundo. Alpinistas passam anos se preparando e treinando para a jornada, e mesmo assim, as condições extremas podem surpreender até os mais experientes. Para o nosso terceiro lugar, temos a Ilha da Queimada Grande, Brasil. A Ilha da Queimada Grande fica localizada no litoral sul de São Paulo, a cerca de 35 quilômetros do município de Itanhaém. A ilha possui uma vegetação densa e rochosa, com um clima tropical e úmido, o que cria um ambiente ideal para as cobras. A jararaca ilhoa é o principal animal e o motivo por essa ilha ser tão temida e perigosa. Ela é extremamente venenosa, com um veneno que pode ser até 5 vezes mais potente que o da jararaca comum. Estima-se que haja de 1 a 5 cobras por metro quadrado, o que torna a ilha um dos lugares mais perigosos do mundo para os seres humanos. O veneno da jararaca ilhoa pode causar necrose, insuficiência renal, hemorragia interna e levar o indivíduo até a morte. Além das cobras, a ilha não possui água potável e nenhum tipo de infraestrutura adequada para receber pessoas no local. A presença massiva dessas cobras torna a ilha proibida para visitantes sem autorização especial. Pesquisadores e equipe da Marinha do Brasil podem acessar a ilha apenas com a permissão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que regula o acesso devido ao risco e à necessidade de preservação do ecossistema da ilha. Em segundo lugar, temos o Vale da Morte, Califórnia. O Vale da Morte, localizado no sudeste da Califórnia, nos Estados Unidos, é um dos lugares mais quentes e áridos da Terra. Ele fica no deserto de Mojave e se estende por mais de 13.500 km², abrangendo terrenos inóspitos, montanhas rochosas, dunas de areia e vastas bacias de sal. A região é famosa pelas condições climáticas extremas, sendo o local onde foram registradas algumas das temperaturas mais altas da Terra, incluindo o recorde de 56,7 graus. O calor extremo é o principal fator que torna este local um dos mais perigosos do mundo. As temperaturas no Vale da Morte podem facilmente ultrapassar os 50 graus durante o verão, sendo comum que o solo atinja temperaturas ainda mais elevadas. Esse calor intenso aumenta o risco de desidratação, insolação e hipertermia. A presença de dunas de areia, formação rochosas e bacias de sal transforma esse deserto em um terreno hostil, e esses fatores aumentam o risco de torções, quedas e fraturas. Por ser uma área inóspita, a sua paisagem carece de pontos de referência e o calor extremo pode prejudicar a capacidade de navegação e julgamento, com isso fazendo com que as pessoas fiquem perdidas rapidamente. Além de todos os fatores, a vida animal constantemente ativa com animais adaptados e o seu forte clima e a falta de água e comida dificulta ainda mais a sobrevivência de uma pessoa por um longo período de tempo nessa região. E em primeiro lugar, temos o deserto de Danakil. O deserto de Danakil, localizado no nordeste da Etiópia, próximo à fronteira com a Eritreia, é um dos lugares mais inóspitos do mundo. Danakil tem temperaturas médias diárias que frequentemente ultrapassam os 45 graus e em alguns pontos atinge os 50 graus. Além de ser quente, o deserto também é um dos lugares mais baixos da Terra, com algumas áreas a mais de 100 metros abaixo do nível do mar. Por ser um deserto, o seu ponto de maior risco para a sobrevivência humana são as altas temperaturas e o seu calor extremo. Porém, ele possui algumas características que o diferenciam dos demais desertos, como o Vale da Morte citado anteriormente. O deserto de Danakil é uma região geologicamente ativa, com vulcões como o Erta Ali, que tem um dos poucos lagos de lava permanente no mundo. A sua paisagem é visivelmente impressionante, com núcleos vibrantes criados por depósitos de sal, enxofre e minerais.
Ele possui uma grande emissão de gases invisíveis e inodoros, o que torna difícil para as pessoas detectarem o perigo até que já estejam expostos a grandes concentrações atmosféricas desses gases. E essa exposição é extremamente prejudicial para a saúde de uma pessoa. A sua paisagem diferente também é um ponto de cuidado, pois a grande quantidade de enxofre e sal deixa o solo em torno dessa área muito frágil. A crosta do chão pode ser fina e ceder ao peso, expondo a pessoa às lagoas ácidas. Uma queda nessas piscinas ácidas podem causar queimaduras químicas e conseguir um resgate nesse local é uma tarefa muito difícil. A área de Danakil está próximo de regiões de conflitos territoriais, principalmente entre a Etiópia e a Eritreia. Em algumas vezes já foram presenciados conflitos e sequestro nessa região. Então, além de todo o perigo natural para sua sobrevivência, a pessoa deve ser atenta à política e os conflitos deste local. A aridez desta área torna extremamente complicada a existência de água potável e de comida nesta região. Conhecendo esses lugares, é possível notar que a vida em algumas regiões do mundo não é uma tarefa fácil. O agir da natureza e a interferência humana dificulta ou praticamente torna impossível a sobrevivência de uma pessoa em diversas áreas da Terra. Afinal, como vimos no vídeo, para esses lugares, tomar água ou se alimentar não é uma tarefa tão simples assim. E bom pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Se gostarem, se inscrevam no nosso canal, deixem um like no vídeo e ative as notificações para receber as próximas atualizações. Obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.